E aí, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos repor a nossa aula dessa semana, tá? E o assunto que nós iremos abordar será sistema respiratório, tá? Então, para começo da história, o que vocês entendem sobre o sistema respiratório? Ah, tá certo. Transporte de gases, né? Justamente, tá? O sistema respiratório, turma, tem essa função exclusiva de transportar os gases por todo o nosso organismo, para as nossas células, tá? Então, ele vai fazer o processo de absorver o oxigênio da atmosfera, do meio ambiente, vai levar para todas as células e vai retirar das células o gás carbônico, que é o gás que a gente não necessita dentro do nosso organismo. E o sistema respiratório ele anda em conjunto com o sistema circulatório, tá? Então, sendo assim, esse processo de transporte de gases é chamado de hematose. Mas aí vocês irão entender melhor quando eu estiver falando sobre o sistema circulatório na próxima aula, tá? Então hoje a gente vai ficar num sistema que é bem fácil a compreensão, tá? O que vocês devem, quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório, tá? E as principais características do sistema respiratório a gente vai abordar agora. Então, quais são os órgãos, professor, que compõem o sistema respiratório? Turminha, os órgãos que compõem o sistema respiratório se resumem a as fossas nasais, tá? Ou a cavidade nasal, que é o nosso nariz, laringe, certo? Traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e formação dos pulmões. Esses são os órgãos que compõem o sistema respiratório. Recapitulando: fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões. Tá? Os alvéolos pulmonares irá formar os pulmões. E o diafragma, professor? É um órgão que compõe o sistema respiratório? Ele é um órgão que auxilia o sistema respiratório, que eu vou explicar a vocês já, tá? Então, qual é a função das fossas nasais? Respirar, a entrada do gás oxigênio e a retirada do gás carbônico. Ah, professor, mas eu não consigo respirar pelo nariz, tá certo? Não. A forma coerente de respirar, turminha, é através do nariz, tá? Por quê? Porque no nosso nariz nós temos esse pelo, e esse pelo serve como filtro, ou seja, além de existe esse pelo, nós produzimos um muco, e esse muco ele protege contra agentes como poeira, como fumaça, contra poeira, fumaça, micro-organismos, seja eles bactérias, fungos e vírus, tá? Então tudo fica retido na cavidade nasal. Quando uma pessoa não tem esse costume de respirar pelo nariz e respira pela boca, toda a impureza no meio ambiente entra para as vias respiratórias. Então a tendência dessa pessoa é adoecer com mais frequência, mais fácil, tá? Mas o ideal seria respirar pelas fossas nasais, pelo nariz, tá? Quando o ar entra pelo nariz, ele passa pela laringe. E o interessante, turma, que a laringe e a faringe, né? A faringe está lá responsável que está lá dentro do sistema digestório, e a laringe está bem unida com a faringe. E nós não conseguimos comer nem respirar ao mesmo tempo, ou seja, não conseguimos engolir e nem respirar ao mesmo tempo, tá? Quando o alimento bate na glote, a epiglote fecha a laringe, impedindo com que o alimento entre pelo canal da respiração. Então a gente não consegue nem engolir, não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo, tá? Então sobre isso, o importante é vocês saberem que deve-se comer devagar para que não haja entrada de alimento no canal respiratório. Muitas vezes a gente come rápido e se engasga, pelo simples fato de entrar alguma partícula de alimento dentro da nossa laringe. Então a gente fica meio que engasgado, sufocado, né? Então deve mastigar corretamente, devagar, para que não haja essa possibilidade de se engasgar, de sufocar, tá?
Quando o ar passa pela laringe, entra na traqueia. A traqueia, turma, é como se fosse um tubo cartilaginoso que protege que serve como passagem desse ar e serve como proteção para a nossa glândula, tá? Para a nossa glândula tireoide. Porém, a principal função da traqueia é levar a passagem de ar da laringe até os brônquios. Os brônquios, por sua vez, têm a função de transportar o ar da traqueia até os bronquíolos, certo? Esses bronquíolos, por mais uma vez, têm a função de levar até os alvéolos pulmonares. E quando esses alvéolos pulmonares estão preenchidos com gás oxigênio, esse que vai formar os pulmões, né? Os alvéolos pulmonares irá formar os pulmões e, por sua vez, os pulmões vão liberar esse gás oxigênio para o coração. E o coração ele vai fazer esse processo de levar através da pulsação, tá? Do bombeamento, vai levar pelo sangue, tá? Todo o oxigênio e vai retirar o gás carbônico. Quando o gás carbônico entra no coração, ele vem para os pulmões e a gente vai fazer o processo inverso, que é a expiração. Então nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico, tá? Sempre dessa forma. Ah, professor, e o diafragma? Qual a função do diafragma? Turma, a função do diafragma é simples. Para que os meus pulmões ele enche, tá? Ele infle e comprima, tá? Ele seque, é preciso que o diafragma empurre e solte os pulmões, tá? Então tá aqui. Quando o pulmão incha, ele empurra o diafragma, tá? Então pulmão, diafragma. Quando o pulmão cresce, ele empurra o diafragma. Quando o diafragma cresce, ele empurra o pulmão. Então o pulmão seca. Então inchou, secou. Inchou, secou. Esse é o mecanismo, a interação dos pulmões com o diafragma. Acontece de que os dois se chocar ao mesmo tempo, tá? Querer fazer o mesmo processo ao mesmo tempo. E quando isso ocorre, esse toque, esse choque entre os pulmões e o diafragma, ocorre o famoso soluço. Certo? Sendo assim, o que é que se deve fazer? Se deve parar a respiração, prender um pouco a respiração para que não haja mais para que os dois entrem em acordo, tá? Encaixe. Então, geralmente quando você prende a respiração, o pulmão que para, então o diafragma está lá. Aí quando você solta a respiração, pode ser que o pulmão encaixe novamente, tá? E volta a fazer o processo de respiração. E quais são as técnicas, professor, para prender a respiração? Cara, prenda mesmo. Um susto, geralmente um susto a gente prende a respiração, tomar água, tudo isso contribui para que o diafragma e o pulmão voltem a se conectar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me pergunta lá no privado, certo? Beijos e até a próxima.